A água ruge. O rio corta a passagem como uma lâmina, batendo com violência contra as pedras do leito. 2 aldeões param na margem, os pés afundando na lama úmida. À frente, o que restou da ponte são apenas vigas retorcidas e escombros que desaparecem sob a espuma branca. O primeiro aldeão aponta para o centro da correnteza. O estrondo da água abafa qualquer tentativa de diálogo. Eles caminham até a borda, onde o solo cede sob o peso. A correnteza não para. A cada segundo, o volume de água parece aumentar, empurrando detritos contra a margem. Eles não se movem. A força do rio dita o ritmo, forçando-os a recuar um passo para não serem arrastados pelo impacto da água contra a terra. O isolamento é absoluto. A travessia foi interrompida pelo colapso, e o obstáculo diante deles exige mais do que apenas coragem para ser superado. O segundo aldeão ignora o estrondo do rio e começa a percorrer a margem, desviando de rochas escorregadias e arbustos espinhosos. Ele caminha com cautela, os olhos fixos no solo instável. O primeiro aldeão segue logo atrás, examinando cada palmo de terra. De repente, o segundo para. Ele aponta para um tronco de árvore caído, parcialmente submerso, que se estende sobre a correnteza. É a única estrutura capaz de vencer a distância entre as margens. Eles correm até o local. O tronco está parcialmente enterrado na lama, preso por raízes retorcidas. O primeiro aldeão agarra uma extremidade da madeira, enquanto o segundo posiciona os pés para ganhar a alavanca. Eles empurram com força total. O tronco range, cedendo apenas alguns centímetros contra o solo lamacento. Eles ajustam a postura, cravando os calcanhares na terra, e forçam novamente. A madeira se desloca, assentando-se com um baque surdo contra a margem. Eles batem com as mãos na superfície do tronco para verificar a firmeza. A estrutura balança, mas não cede. O primeiro aldeão respira fundo, olha para o segundo e ambos assentem. A solução improvisada está pronta, mas o desafio real começa agora. O segundo aldeão estende a mão. O primeiro a aperta com força. Eles unem os dedos, travando os pulsos para criar um ponto de equilíbrio compartilhado. O segundo aldeão posiciona o pé sobre a casca rugosa do tronco. A madeira cede, afundando 1 milímetro sob o peso. Ele puxa o primeiro aldeão para cima. Agora, ambos estão sobre a estrutura, a correnteza passando violentamente logo abaixo de seus calcanhares. Eles dão o primeiro passo em sincronia. O tronco oscila. A água bate contra a base da madeira, fazendo a estrutura vibrar sob as solas de seus pés. Eles mantêm os braços esticados, sentindo a tensão nos músculos dos ombros a cada movimento. No centro do leito, o tronco balança mais intensamente. Um galho seco, preso na parte inferior da madeira, estala com um som seco que corta o ruído da água. O impacto da vibração sobe pelas pernas. Eles travam os joelhos, paralisados. O tronco inclina-se para a esquerda. O primeiro aldeão tenta compensar o peso, mas a madeira gira novamente. Eles sentem o centro de gravidade oscilar perigosamente sobre o abismo. O som da água parece aumentar de volume, rugindo logo abaixo. Eles fixam o olhar no outro lado, os dedos das mãos apertados até os nós dos dedos ficarem brancos. O tronco range sob a pressão contínua, balançando de forma errática enquanto a correnteza implacável tenta arrastar a estrutura para o fundo do rio. Uma rajada de vento subitamente atinge o tronco, fazendo-o girar no eixo. A madeira vira, reduzindo a superfície de apoio. Imediatamente, ambos dobram os joelhos e descem o corpo, pressionando as coxas contra a casca rugosa. Eles colam os ombros um ao outro, criando um único bloco de peso centralizado sobre a estrutura. O tronco vibra com a força da água. O segundo aldeão move o pé direito apenas 2 centímetros para frente, tateando a superfície até sentir estabilidade. O primeiro aldeão imita o movimento, deslizando o pé esquerdo em sincronia absoluta. Eles param. A respiração é curta. O ar entra nos pulmões com dificuldade enquanto os músculos das panturrilhas tremem pelo esforço estático. Cada centímetro de avanço exige uma coordenação precisa. Um empurra o peso para a direita, o outro compensa para a esquerda, mantendo a madeira em um equilíbrio precário. O vento sopra novamente, mas eles não se erguem. Eles permanecem agachados, as mãos unidas em um aperto rígido que impede qualquer separação.
O primeiro aldeão desloca o calcanhar, sentindo a madeira ceder sob a pressão. Eles travam a postura, congelados sobre o abismo. O segundo aldeão projeta o busto levemente para frente, deslocando o centro de massa. Eles avançam mais uma fração de distância. O rio continua a rugir abaixo, batendo contra a base, mas eles ignoram o som. O foco está apenas no próximo ponto de apoio, um movimento milimétrico de cada vez, lutando contra a gravidade e a correnteza que insiste em girar o tronco sob seus pés. O primeiro aldeão alcança a margem oposta e crava as mãos na terra úmida. Ele puxa o corpo para frente, arrastando-se para fora do tronco. O segundo aldeão segue, apoiando-se no ombro do companheiro para subir o barranco íngreme. Eles cavam os dedos no solo firme, lutando contra a inclinação do terreno até atingirem o topo. Lá em cima, a grama é alta e densa. Eles soltam as mãos pela primeira vez desde o início da travessia. O primeiro aldeão deixa o corpo cair para trás, sentando-se com as pernas esticadas. O segundo aldeão faz o mesmo, soltando o ar dos pulmões em um ruído longo e audível. Eles encaram um ao outro. Um sorriso curto aparece no rosto de ambos, enquanto os músculos dos braços e pernas param de tremer. O rio continua a rugir ruidosamente logo abaixo, mas o som agora parece distante. Eles permanecem sentados por alguns segundos, observando a água que corre veloz entre as rochas, o mesmo obstáculo que há pouco ameaçava derrubá-los. O primeiro aldeão apoia as palmas das mãos no chão e impulsiona o corpo para cima. Ele estende a mão para o segundo, que se levanta com um movimento lento, sem trocar palavras. Eles giram os corpos e iniciam a caminhada pela trilha que se abre à frente. O tronco, agora vazio, balança levemente com a correnteza, enquanto os dois se afastam e desaparecem entre as árvores, deixando o rio para trás.